A próxima grande revolução mundial, bem, não é exatamente o que a maioria das pessoas pensa. Não se trata apenas da inteligência artificial, trata-se do que a alimenta. Esta citação do Breno, do grupo BLVR, é a chave para entendermos tudo. Ela muda completamente a nossa perspectiva sobre o que são os dados. Eles não são apenas um recurso para ser guardado, mas sim o código genético da inteligência de uma empresa. Então, vamos aprofundar um pouco nisto. Vamos ver qual é o novo manual para as empresas. E, aqui, a ideia é ir além do entusiasmo geral com a IA e olhar para algo muito mais fundamental. Portanto, o ponto central é esta mudança de perspectiva. Durante décadas, o tal Business Intelligence significava olhar para trás, analisar o desempenho passado com relatórios. O novo jeito que estamos a chamar de DNA corporativo é sobre usar dados únicos, proprietários, para criar valor no futuro. É ser proativo, não reativo. A analogia aqui é perfeita. Pense nos modelos de IA como se fossem motores superpotentes. São incríveis, claro, mas sem o combustível certo não vão a lado nenhum. E esse combustível são os dados únicos de uma empresa. Quando se alimenta um agente de IA com dados proprietários bem estruturados sobre o negócio, a cultura, o propósito, ele pode executar tarefas inteiras, desde vendas até operações. E isto resume o ponto de forma brilhante. Qualquer pessoa pode aceder a modelos de IA poderosos, eles estão a tornar-se uma commodity. A vantagem competitiva real, aquela que é difícil de copiar, não é a IA em si, mas os dados únicos e bem organizados com que a alimentamos. É isso que a torna inteligente de uma forma que ajuda a um negócio específico a vencer. Certo. Então, como é que isto constrói um novo tipo de vantagem competitiva? A resposta, na verdade, está na escala. E isto, sim, muda as regras do jogo para o crescimento. O modelo antigo era, para crescer, contrata-se mais pessoas. O novo modelo, treina-se um funcionário digital perfeito, um agente de IA que conhece o negócio de trás para a frente e depois replica-se essa inteligência infinitamente. O custo para criar o milésimo agente é praticamente zero. É uma vantagem de escala que nunca vimos antes na história. Isto levanta uma questão gigantesca. Se esta é a nova lógica da competição entre empresas, o que acontece quando aplicamos isto ao cenário mundial? E se esta não for apenas uma batalha entre a empresa A e a empresa B, mas uma batalha entre nações pela dominação global? É aqui que as implicações se tornam globais. Estamos a falar dos dados como uma força revisionista nas relações internacionais. Uma nova forma de capital tão poderosa que pode, literalmente, reescrever toda a ordem mundial. Para entender a dimensão disto, precisamos de olhar para a história. Existe um padrão muito claro. Ao longo dos tempos, a nação que controla o ativo produtivo dominante de uma era acaba por controlar o mundo. Vamos percorrer brevemente este padrão. É um ciclo que se repete. Uma disrupção tecnológica que leva diretamente a grandes mudanças no poder global. A história mostra uma progressão muito clara. Na era agrária, o poder vinha da terra, simples. Depois, a era industrial tornou a maquinaria no ativo principal. A era do conhecimento foi definida pela propriedade intelectual. E agora entramos na era dos dados, onde os dados são o novo ativo dominante. O Império Britânico é o exemplo clássico, certo? Uma pequena ilha que dominou o globo. Porquê? Porque foi a primeira a dominar o novo ativo produtivo da sua época, a maquinaria de produção em massa. Eles conseguiram desassociar o poder geopolítico do tamanho do território. Ou seja, esta não é uma história nova. O exato mesmo modelo histórico está a acontecer neste preciso momento. Mas desta vez, o ativo que vai determinar a próxima superpotência global são os dados. E isto leva-nos à era moderna, ao que alguns já chamam de o novo grande jogo. As consequências dos dados se tornarem o ativo mais crítico do mundo são dramáticas e estão a remodelar a política global enquanto falamos. Existe uma forma muito poderosa de pensar sobre isto. Os dados não são apenas o novo petróleo, o combustível para a economia do século XXI. São também o novo plutónio, um recurso de duplo uso, que pode ser transformado em arma com um poder de destruição imenso. E essa dualidade é muito clara. Por um lado, os dados alimentam a nossa economia, criando empresas gigantescas e indústrias inteiramente novas. Por outro, são ativo de segurança que está a transformar o campo de batalha moderno, permitindo ciberataques e guerra de informação numa escala sem precedentes. Ok, mas como é que isto se parece na prática? Como é que esta mudança de poder global se está a manifestar no mundo real, agora mesmo? Basicamente, está a acontecer de três maneiras principais. Primeiro, uma rivalidade intensa entre os EUA e a China para dominar estas novas tecnologias. Segundo, os dados estão a ser usados como arma para a guerra de informação, para influenciar eleições e polarizar sociedades. E terceiro,
A ideia de uma internet única e global está a morrer, a fraturar-se no que se pode chamar de uma teia dilacerada pela guerra. Vamos pegar num caso concreto: a Rússia. Eles usaram dados recolhidos das redes sociais como um multiplicador de força para as suas ambições geopolíticas. Ao amplificarem a divisão nas sociedades ocidentais, contribuíram para eventos como o Brexit e a eleição de Donald Trump. O objetivo? Enfraquecer os rivais e criar o espaço político necessário para operações militares noutros locais. Então, a conclusão de tudo isto é que a luta pelo controle dos dados está a reescrever fundamentalmente as regras do nosso mundo. As regras da riqueza, as regras do poder e até as próprias regras da guerra. O que nos deixa com uma última questão, que é crítica. Das empresas aos países, uma nova ordem mundial está a ser construída sobre dados. A grande questão é: quem é que vai ter o poder para escrever as novas regras?